Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula do módulo 11, né, parte 4, onde nós vamos fazer a correção das páginas 86 a 90, tá joia? Então, vamos lá. Trabalhando com jogos, lançando dados. Então, número de participantes, grupos de 2 alunos, material necessário, as 26 fichas do material complementar 3 para cada participante e uma cartela do material complementar 4 para 2 participantes e 2 dados. Então, gente, o que vocês vão fazer, né? Então, aqui tá as páginas do material complementar que vocês vão precisar e tá explicando pra gente como jogar. Junte as fichas que vocês destacaram. Um de vocês fica com as fichas azuis e o outro com as fichas vermelhas. Combinem a quantidade de rodadas. Uma partida de 3 rodadas é o ideal, mas com 2 rodadas também saem boas partidas. Cada rodada corresponde a 52 lançamentos. Antes de iniciar, cada participante deve escolher um número de sorte, entre os números de 2 a 12. Combine então quem inicia o jogo. Cada participante, na sua vez, joga os dados e faz a adição dos números que aparecem nas faces dos dados. Volta para cima. Depois, coloca uma ficha na coluna da cartela que corresponde a essa soma. Na rodada termina quando as 52 fichas estiverem nas colunas das cartelas. Então, vamos lá. O que vocês vão fazer, pessoal? Então, aqui está a ficha, né? Vocês percebem que tem aqui todas as somas possíveis ao lançar 2 dados. Então, o jogador que está com a ficha vermelha lançou os 2 dados e a soma dos 2 dados deu 6. Então, ele vai colocar a fichinha vermelha dele aqui. O azul lançou, também deu 6. Então, ele também coloca a fichinha azul. E assim por diante. Vocês vão fazer, as duplas, né, vão fazendo aí os lançamentos dos dados e adicionando aqui as fichinhas até acabar todas elas. E aí nós temos algumas regras a serem observadas. Por exemplo, regra 1. Cada ficha que o participante coloca no próprio número de sorte vale 1 ponto para esse participante. Então, por exemplo, cada participante, antes de iniciar a rodada, escolheu um número de sorte. O vermelho escolheu o 3 e o azul escolheu o 11. Então, cada vez que o vermelho colocar uma fichinha no 3, além da pontuação que ele fez, ele vai contar 1 ponto a mais para cada fichinha colocada. E o mesmo acontece com o azul. Professora, o meu não caiu no número de sorte, então você vai contar os pontos normais, sem ter o acréscimo de 1 ponto a mais por ficha, tá bom? Cada ficha do adversário colocada no seu número de sorte vale 2 pontos para esse participante. Então, que nem a gente falou, o vermelho colocou no 3 e o azul no 11. Se o azul, ao jogar, caiu, sei lá, 3 vezes ele conseguiu a soma 3, ele colocou 3 fichinhas azuis aqui, então o participante vermelho vai ganhar 2 pontos de cada fichinha que ele colocou aqui, tá joia? No final da rodada, se houver um número com maior quantidade de fichas, cada ficha dos participantes vale 1 ponto. Ganha o jogo do participante que acumular mais pontos nas rodadas combinadas. Então, sigam as regras, tá? Bem simplesinho, bem tranquilo. E aí, eles vão pedir aqui, ó, pensando sobre o jogo. Jogue uma rodada com seu colega e construa um gráfico com os resultados. Use cores diferentes para representar as fichas dos participantes. Então, o que vocês vão colocar? Vocês vão fazer um gráfico aqui, cada um representando uma cor. Percebam que está bem espaçado, então dá para você fazer uma coluna para o vermelho e uma coluna para o azul em cada um dos números de resultados, tá bom? Por exemplo, na primeira jogada, ao final de toda a jogada, desculpem, o participante vermelho teve uma vez que caiu no 2. Então, ele vai vir aqui e pintar a coluninha vermelha, uma coluninha aqui, um quadradinho de vermelho. O azul teve 3, então ele vem na segunda coluna e pinta 3. Aí, no 3, nenhum deles deu resultado 3. Então, eu não vou colocar no resultado 3, porque nem o vermelho nem o azul deu certo. Resultado 4.
Vamos supor que o vermelho deu 6, então eu vou aqui pinto de vermelho até o 6. E o azul 2, pinto de azul até o 2. E assim vocês vão fazendo, tá? E, pessoal, outra coisa importante. Eu sei que eles pedem pra gente socializar com o colega da sala de aula e que, portanto, a gente, mediante tudo que está acontecendo, a gente não consegue fazer. Mas joguem com o irmão, com algum amigo que vocês de repente estejam tendo contato, né? Com o pai, com a mãe, com a avó. Aproveitem para brincar, né? Já que a nossa apostila trouxe essa proposta pra gente, aproveitem essa atividade aí, tá bom? E aqui no espaço abaixo eles pedem para fazer os cálculos das rodadas de cada participante, tá? E escrever quem foi o vencedor. Aqui na 2 está mostrando o mesmo jogo, né? Para a gente analisar. Joaquim e Betina jogaram uma rodada de lançando os dados. Joaquim escolheu as fichas vermelhas e o número 9 como seu número de sorte. Betina escolheu as fichas azuis e o 4 como número de sorte. E aí eles foram colocando, ó, todas as vezes que eles foram tendo pontos aqui, tá bom? E aqui pergunta assim: na segunda rodada, Joaquim e Betina mantiveram as cores das fichas e os mesmos números de sorte. E aí a cartela ficou assim. Porque é um jogo de lançamento de dados, né, gente? Não é previsível. E aqui pergunta: como não há um número com maior quantidade de fichas, a regra 3 não é aplicada nessa rodada. E agora, quantos pontos fez cada um nessa rodada? E registra aqui os cálculos. Vou voltar aqui no primeiro jogo da Betina e do Joaquim, tá? Lembrando que uma regra tem que ter um jogo de sorte, né? A Betina ela escolheu o 4 como seu número de sorte e as fichas azuis. Então, ela tem, por pontos dela, 1, 2, 3, 4. Só que pelos pontos do Joaquim, o Joaquim colocou 1, 2, 3, 4 fichas no dela. E quando o adversário coloca a ficha no seu ponto de sorte, no seu número de sorte, o dele vale 2. Então, 2, 4, 6, 8. Mais 4 do dela, 9, 10, 11, 12. Então, a Betina, ela está com 12, tá? Joaquim, no resultado, deixa eu ver o do Joaquim, quando fala aqui do dele. Só um minutinho. Tem que voltar a regra aqui pra gente ver, tá? Ou o exercício, desculpa. Joaquim e Betina jogaram, então o Joaquim escolheu a vermelha e o número 9. Então, por enquanto, a gente viu que a Betina fez 12, né? Então, vamos lá. A Betina escolheu o 4 como número de sorte e tem as fichas azuis. Pela regra 1, ela fez 4 pontos por ter colocado 4 fichas no resultado 4. E pela regra 2, haver 4 fichas de Joaquim no seu resultado 4. Pela regra 3, o número que recebeu a maior quantidade de fichas foi o 6. Então, a Betina colocou 6 fichas nele, então marcou mais 6 pontos. Então, a Betina fez no total 18 pontos. Ela tinha feito 12, mais 6 que ela colocou aqui, que é o que tem mais pontos, ela fez 18. Joaquim escolheu o número 9 como seu número de sorte. E tem as fichas vermelhas. Então, o número 9, ele fez 1, 2, 3, 4 pontos por ele. A Betina colocou 1, 2, 3, 4. 4 vezes 2, porque quando o adversário está com a ficha no seu número de sorte, 8, né? Então, você adiciona mais 2 pontos. 8 vezes 4, 12. Então, ele fez 12, mais 1 ponto para cada fichinha que ele colocou de maior número. Ele só colocou 4. Então, 8 mais 4, já tinha dado 12. 12 mais 4, 16. Então, o Joaquim fez 16 pontos e a Betina 18. Nessa primeira rodada, ela ganhou. Na segunda rodada, não tem número com maior, tá vendo? São 3 colunas de empate, não tem nenhuma que se destacou. Então, aqui a regra 3, ela não vai se aplicar. Só vai se aplicar a regra 1 e a regra 2.
Então tá lá, Betina escolheu 4 como número de sorte e tem as fichas azuis. Então pela regra 1, ela fez um ponto só. E pela regra 2, que são 2 pontos do adversário, 2 pontos para cada ficha do adversário no seu número de sorte, 2, 4, 6, mais 1, então ela fez 7 pontos. Joaquim escolheu o 9 como seu número de sorte e tem as fichas vermelhas. Então, pela regra 1, ele fez 1, 2, 3 pontos. E a Betina, que tem as fichas azuis no número dele, né? Então, ele ganhou 4 pontos, porque a Betina colocou no número de sorte dele. 4 mais 1, 2, 4, 5, 6, 7. Então, o Joaquim fez 7 pontos. E a regra 3 não se aplica, né? Então, Joaquim fez 7 pontos no total. Então, como não há um número com maior quantidade de fichas, a regra 13 não se aplica, a gente não conta para nenhum dos dois. Então, Joaquim e Betina desejam saber se as probabilidades de obter resultados de 2 a 12 são as mesmas para todos os resultados. Eles montaram um quadro com todos os resultados possíveis. Só para fechar aqui, gente, então essa aqui terminou empatada, tá? E na primeira a Betina ganhou. Então, aqui, ó, lançando o dado. Então, eu tenho aqui um dado e aqui eu tenho outro dado, com todas as faces possíveis. Então, eu posso jogar os dois dados ao mesmo tempo. Cai um, com a virada o número 1 para cima e o outro também. Então, eu tenho quantas possibilidades desse número, de dar o número de socorrer, né? Uma possibilidade, olha aqui o número 2. Posso jogar esse dado com o número 1 e o outro com o 2 para cima, vai dar 3. O outro, posso jogar com o número 1 e o outro dar 3, vai dar 4. Joguei o primeiro dado, deu 1 também, e o outro deu 4, vai dar 5. E assim por diante, a gente fez todas as probabilidades aqui, nesse quadro. Então, vamos responder. De acordo com os resultados do quadro, responda. Qual é o resultado que tem maior probabilidade de acontecer? Então, vamos lá. O que tem maior probabilidade de acontecer é o 7, né? Porque, ó, ele vai aparecer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, a maior soma que pode ter, assim, que vai acontecer mais vezes, que tem a probabilidade de ser, é o 7, tá? Que ela vai aparecer em 6 de 36 vezes, porque quando a gente conta todas as possibilidades, vão dar 36 possibilidades, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 6, 36. Então, aqui dentro tem 36 possibilidades. E o 7, ele vai aparecer 6 vezes dentro dessas 36 possibilidades. Existem resultados que apresentam a mesma probabilidade de acontecer? Sim. O 6, o 8, o 5, o 9, o 4, o 10, o 3, o 11, o 2 e o 12. Porque eles vão ter a mesma quantidade aqui, tá? Que nem o 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai aparecer 5 vezes. O 8. Vamos ver o 8. 1, 2, 3, 4, 5. O 5. 1, 2, 3, 4. O 9. 1, 2, 3, 4. O 4. Só vou fazer mais esse, tá? 1, 2, 3. E assim por diante. Vocês veem que alguns têm iguais 5 possibilidades de acontecer, outros 4 possibilidades de acontecer, outros 3, né? Só o 7 que vai ser o único aí que vai ter 6 possibilidades, tá? Quais são os resultados com a menor probabilidade de acontecer? O 2 e o 12, que vão aparecer apenas uma vez, né? Olha o 2, ele só tem uma probabilidade de acontecer e o 12 também. São os dois únicos números que vão aparecer só uma vez aí nesse quadro. Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês se divirtam. Gostem de fazer o joguinho aí, tá? Aproveitem esse momento com a família de vocês.
Então, um beijão. Se ficou alguma dúvida, levem para a live que a Pro ajuda. Até mais!